Arrasca. Comunicar Arrasca. Muito blá 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 blá. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar Arrasca. Ora, muito bem-vindos a mais um Comunicar Arrasca, episódio número 2, já é uma vitória, temos passado do primeiro, acho eu, portanto vamos iniciar aqui este novo episódio, hoje com um formato um bocadinho diferente, somos três, em vez dos dois habituais. Eu sou o Nuno Cardoso, connosco temos o Jorge Correia, como é habitual, e temos também aqui um outro convidado, não é, Jorge? Exatamente. Também fazer aqui um bocado da história do podcast, que seria para sermos três, mas que por vicissitudes da vida e dos milhares de quilómetros que nos separam, Bonita palavra. Gostaste? Estava aqui apontado. Vicissitudes? Sim. O nosso convidado já falou, não tinha permissão, mas já falou. Não tinha permissão. Exatamente. Pronto, é o André Lopes Vinagre, jornalista de profissão também, e também um ex-colega da universidade e também um amigo, não é? Nosso, e que está atualmente em Macau. Sim, tem dias. Hoje, por acaso, e está em Macau e também vai participar aqui, trazer um bocado de uma parte também da comunicação que ele faz, não é? Que ao fim e ao cabo é bastante diferente. Acho que é sempre bom trazer aqui ao podcast pessoas que trabalhem ou em sítios diferentes ou em áreas diferentes. No caso, ainda não mudámos de área, iremos mudar, mas o sítio aqui acho que é bastante bom para explorarmos e terá aqui de certeza assunto para mangas, não é? Sim, é uma realidade completamente diferente. Não sei se o André quer dizer aqui um olá à malta. Sim, se calhar começo por me apresentar e dizer um olá ao pessoal. Começo-me a apresentar. Portanto, eu estou em Macau há 2 anos e meio, mais ou menos. Trabalho aqui num jornal de língua portuguesa, em Macau. E pronto, em Portugal tinha passado também por outros jornais, pelo Jornal de Negócios, pelo I, pelo Sol, e entretanto vejo-me aqui neste fim do mundo, a 11 mil quilómetros de casa, e pronto, acho que consigo partilhar aqui a minha experiência aqui, e acho que também pode ser gira para se aproveitar. Eu faço só aqui uma ressalva, é que o Vinagre, vou tratá-lo por Vinagre, há pouco estava a dizer adeus para a câmara, sendo que pode ser, eventualmente, mas não, atenção, assim mas que baixei o braço eu apercebi-me de que não valia a pena. Não, mas para as pessoas que estão a ouvir, deixar só essa ressalva, que estavas a dizer mesmo adeus, tipo um olá, e acho que é sempre bom as pessoas saberem isso. Sim, Sempre caloroso, meu amigo Vinagre. Exatamente. Então, Nuno, não sei se queres... Vamos começar por falar daqueles temas que habitualmente trazemos aqui. Hoje cada um de nós tem o seu. Eu posso começar eu. São temas que acho que vão acabar por se encaixar, se calhar, uns nos outros. Eu hoje pretendia trazer aqui um tema à ribalta que tem muito a ver com a relação, e é um tema que acho que os três estamos bem por dentro dele, que é a relação, quer de empresas, quer de instituições, com a comunicação social. Isto na ótica de... Eu trabalho na área há cerca de 10 anos, a tempo inteiro, e nesses 10 anos assisti a uma mudança grande da forma como as empresas e as instituições lidam com a comunicação social, que eu acho que tem sido dada cada vez menos importância aos meios mais pequenos, se calhar, aos meios locais, e quer pelas empresas, quer pelas próprias instituições, e acho que isso é um tema importante de se falar, até porque a comunicação social, até a mais a local, é muito importante. Eu dou um exemplo isto é um bocadinho vender a minha sardinha, de certa forma, mas eu dou o exemplo mesmo da comunicação que foi feita nesta altura de pandemia, quer a nível de aviso à população, quer a nível de informações importantes que fossem para passar à população, poderiam ter sido melhor aproveitadas as rádios locais, os jornais locais, porque têm uma mensagem têm uma forma de chegar muito mais rápida e muito mais direta às pessoas. Isto é só um exemplo.
E, por outro lado também, dizer que, por exemplo, a nível institucional, houve sempre uma relação mais próxima, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na área, do que sinto agora, porque acho que as instituições deixaram de acreditar, se calhar, um bocadinho na importância destes meios e acham que as redes sociais, por exemplo, servem para tudo e chegam para tudo. Há casos que sim, obviamente, mas nem sempre é assim. E acho que a maior parte das empresas e das instituições não sabe contrabalançar aqui as coisas de forma essencialmente a ter um trabalho profícuo com a comunicação social, e não só quando a comunicação social interessa, é que eles se lembram da comunicação social, e acho que esta relação tem piorado ao longo dos anos e, sinceramente, tende a piorar, pese embora a importância que eu acho que a comunicação social há de ter sempre, mas tende a piorar porque as empresas e as instituições, como eu digo, viram-se muito para os seus próprios canais, e acho que tem que haver aqui um balançar das duas coisas. Não sei se vocês concordam com esta visão. E tu falaste aí da importância dos jornais locais e da imprensa local, e é numa altura como estas em que se fala tanto em fake news e o que quer que seja, acho que as pessoas acabam por confiar mais nos meios de comunicação local por uma série de razões, quer seja porque sabem exatamente daquilo que se está a falar no jornal, quer porque conhecem a pessoa que está a escrever a notícia, e sim, acho que também há que apostar na imprensa mais local, é uma coisa que se está, acho eu, a esquecer. Sim. E que faz muita falta. Sendo eu aqui a peça que difere um pouco do vosso trabalho, mas apesar de já ter trabalhado enquanto jornalista, há aqui duas vertentes bastante interessantes, que é, por um lado, a questão da comunicação social, para mim, faz-me, e há de fazer sempre confusão ser um negócio, porque para mim é serviço público, há de ser sempre serviço público. Portanto, deveria ser sempre financiada, claro, obviamente, dentro das regras que existissem, ou de forma diferente, como é óbvio, para que não necessitasse tanto do privado. Porque, obviamente, que é tabu, mas não podemos deixar de fugir que o privado, muito privado que investe na comunicação social, poderá eventualmente querer dividendos, ou querer que depois desse investimento, de uma forma ou outra, que consiga aliviar alguma pressão em alguma comunicação negativa, ou tentar um pouco gerir ou instruir os jornalistas ou os conselhos editoriais. Pronto, mas isso sendo o ponto mais negativo ou mais negro dessa relação. Por outro lado, penso que deve haver um balanço entre as chamadas press releases, não é? A comunicação orgânica das empresas e instituições que depois os jornalistas irão filtrar, também com anúncios, mas aí vamos bater ao que eu e Nuno falámos no primeiro episódio, e acho que vamos falar no 100º, se lá chegarmos, que é a descredibilização e o desinvestimento na comunicação das empresas / instituições. Porque tu, se não tens um profissional de comunicação a trabalhar, se tens só alguém que gera o site ou as redes sociais para dizer que sim, é uma parte importante, que é essa relação entre a comunicação social e a comunicação da empresa ou da instituição. E se não houver essa passagem de informação, um contacto direto entre ambos os profissionais, não existe também um plano de comunicação para que, ok, vamos fazer publicidade aqui porque vamos lançar um novo produto ou um novo serviço, e então, de outra forma, é muito mais fácil passar um update, uma notícia. Essa relação que o Nuno fala, e bem, tem vindo a deteriorar-se, na minha opinião, mesmo por isso. Por um lado, a comunicação social está um pouco mais refém, digamos assim, de investimento privado, porque não existe esse investimento público, que também é complicado, porque como é que vamos fazer? Ou seja, isto é um bocado como o futebol. Se vamos dar mais dinheiro aos maiores meios de comunicação social,
estamos a fazer com que os pequenos também não consigam crescer, não é? Portanto, encontrar aqui um balanço para que, se calhar, até dar um pouquinho mais aos pequenos, não sei. Se por um lado existe esse problema, não é? Porque tem que haver investimento privado na comunicação social, por outro lado, os investimentos na comunicação nas ditas empresas e instituições, obviamente que fazem com que se deteriore e que essa relação não consiga dar um passo e que seja profícua e que seja linear e que seja forte para o futuro, não é? Sim, é só para acrescentar da importância da comunicação social local, como o Vinagre há pouco falava, a questão da pandemia veio mostrar e pôr a nu uma série de coisas. E acho que veio reforçar muito essa importância da comunicação social local no caso dos números da Covid-19 em Portugal. As pessoas estavam sedentas de saber números, quantos casos há aqui, quantos casos há acolá. E nas televisões, nos jornais nacionais, sabia-se os números por região, quando muito por distrito, e são os órgãos de comunicação social local que dão a conhecer às pessoas os números da pandemia no Conselho X, no Conselho Y, de forma muito mais específica. E isso mais nenhum dá. Obviamente, um jornal nacional não ia gastar 20 páginas a dar os números de todos os concelhos. Não é isso que estou a pedir, mas isto só reforça a importância da comunicação social local e, em termos de relações, voltando a esse tema central, em termos de relações entre as empresas e as instituições, concordo plenamente com o que o Jorge disse também, mas acho que muitas vezes as empresas olham para a comunicação social como um meio para divulgar as suas coisas, mas quando não lhes interessa muito que as coisas não sejam divulgadas, fecham-se um bocado em 7 copas, ou seja, eles usam a comunicação social quando pretendem usar, mas quando não querem que a comunicação social use a empresa para ter uma notícia, para ter alguma informação privilegiada, eles já se fecham em 7 copas e por isso é que também a relação acaba por não avançar muito, porque há sempre esta desconfiança, este desfazamento entre as duas realidades, não é? Já agora, para complementar aquilo que disseram, aquilo que o Jorge disse em relação ao esquema, ao formato de negócio dos órgãos de comunicação social, acho que é muito importante o dinheiro público que é canalizado para os órgãos, mas também é muito importante o dinheiro privado. E numa altura em que a comunicação está, pelo menos em Portugal, e acho que no resto do mundo também está a sobreviver, lá está, à rasca, e acho que qualquer fonte de receita é bem-vinda, mas isso depois depende dos órgãos de comunicação social fazerem a separação das coisas e perceberem o que é publicidade e o que é uma fonte de receita e o que é informação. Isso às vezes existem aquelas coisas que às vezes se faz, as publi-reportagens, que é um conceito relativamente novo usado para financiar certos artigos. É uma forma, não sei se será a melhor ou a pior, mas é uma forma usada e há que fazer o equilíbrio, até porque se o dinheiro vier todo do setor público, também há uma certa desconfiança por parte das pessoas perceber porque é que toda a fonte de receitas é pública, porquê? E então há que fazer um equilíbrio e separar bem as coisas. Isso é o mais complicado, acho. Sim. Sim, exatamente, ou seja, quando falava em financiamento público, obviamente não poderia ser na totalidade, mas havia pelo menos uma espécie de uma lufada de ar fresco para que, ok, nós podemos então trabalhar o nosso plano editorial de uma forma que não pensemos apenas no lucro, porque trabalhamos principalmente para aquilo que o jornal é feito, para a visão, para a missão do jornal, e falando um pouco da parte local, para não ser subserviente do poder privado, ou então dos municípios, que serão sempre também um agente financiador da comunicação social e do governo em última instância. Só para deixar aqui também algo para fechar a minha parte, é que nos Estados Unidos existe esse conceito que é, eles têm tantos meios de comunicação social, e há um livro que eu aconselho, não sei se podemos já inserir livros no podcast. Já estamos nessa fase. Para dar mais credibilidade ao podcast. Mas há um livro que é o The Media in America, a History,
William Sloan, não me lembrava do autor, fui pesquisar, pronto, e ele vai buscar um pouco como é que cresceu a comunicação social na América e cresceu ao contrário, um bocado ao contrário de Portugal, por exemplo, que é lá os meios de comunicação social mais fidedignos são os locais e os meios de comunicação social nacionais baseiam-se nessa informação, porque é como diz o Vinagre bem, quem conhece as histórias, as pessoas numa determinada localidade, não vamos falar de Portugal, não é o jornalista que está em Lisboa, é o jornalista que está mais perto do acontecimento, não é? E eles têm essa sinergia e apostam muito, e tu vês que grandes canais têm em vários estados, em várias cidades, para haver essa proximidade e haver um fact-check muito mais forte, porque o que existe não é um escritório a 5.000 km que vai conseguir escrutinar tudo. É um meio de comunicação social que está ali, que trabalha diariamente com aquele panorama político, desportivo, financeiro e que serve para dar conteúdo aos grandes jornais ou aos grandes meios de comunicação social. E acho que é um modelo, apesar de, obviamente, ter que haver uma diferenciação bastante grande, que em Portugal poderia ser, já se faz um pouco na RTP1, por exemplo, no Portugal em Direto, que eles vão às redações, mas é muito, muito, muito pouco para aquilo que se podia fazer e para aquilo que se poderia explorar, acho eu. Sim, claramente, também concordo. Acho que podemos seguir em frente para o tema número 2 deste episódio número 2. O que é que achas? Sim, uma capicua. O que é que nos traíamos? Pronto, e aqui acho que neste caso, apesar de já ter havido uma experiência, queria falar um pouco da automação do trabalho. E nós estamos a focar muito na questão laboral e na questão da comunicação, depois o podcast eventualmente poderá mudar e deverá se calhar mudar um pouco este conceito, mas acho que é bom trazer aqui à ribalta um pouco estes temas. Mas a automação do trabalho, ou seja, acho que a comunicação em si deverá ser sempre feita pelo ser humano, não é? Mais ou menos à rasca, mas ou deverá ter sempre um filtro do ser humano, porque houve uma experiência já de uma máquina com inteligência artificial que conseguiu reproduzir textos jornalísticos bastante bons, mas claro que falta a experiência, falta o saber, falta o dia-a-dia, falta a interação humana, a empatia, tudo isso, e acho que nesse caso, digo eu, apesar de haver menos jornalistas e menos pessoas ligadas à comunicação, deverá ser feita sempre por humanos, ou pelo menos em último caso, passar por eles. Mas a questão da automação do trabalho, e eu aqui queria-vos trazer aqui alguns dados para cima da mesa. Pronto, há alguns anos no Japão houve um hotel que na sua recepção tinham dinossauros robôs para substituir as pessoas que recebem, não é? E assim cortar custos. E então a inteligência artificial fala-se que até 2030 poderá fazer com que 375 milhões de trabalhadores terão que mudar de funções, ou seja, estamos a falar de cerca de 14% do mundo laboral a nível mundial. E isto às vezes faz-me pensar um pouco porque, e acredito que as áreas mais afetadas serão efetivamente aquelas que são mais rotineiras, aquelas que obrigam a um trabalho que está mais físico, trabalho menos intelectual, como fábricas, como agricultura, e nesse sentido também já existem estudos que apontam, e em Portugal mesmo assim, até 2030, que a questão metálica, alimentos, têxteis, reparação, madeira, transportes, tudo isso serão mais afetados por esta automação, e essencialmente no Norte, Alentejo e Centro. E isto fala-se em Portugal mesmo, e é uma fonte do estudo da nova SBE e da Confederação Empresarial de Portugal, e isso demonstra que, assim, obviamente que isto já se fala para aí desde os anos 1990, não é? Desde que começou o boom da internet, que os robôs vão tomar conta do mundo e dos trabalhos em particular.
Mas gostava de saber o que é que vocês pensam em relação a isso, não só nas nossas áreas, mas também o que está à nossa volta. Como é que é possível reconverter quase 400 milhões de pessoas para áreas em que, não é? O que é que vão fazer, como é que vai ser o dia-a-dia dessas pessoas. Fascina-me um bocado, mas por outro lado também traz-me aqui alguns receios, e não sei da vossa parte. Sim, eu penso, da minha parte, penso que isso é um caminho que inevitavelmente vamos ter de seguir, a automação do trabalho. Agora, qual trabalho é que será alvo da automação? Penso que se calhar numa primeira fase, como tu disseste, serão aqueles trabalhos mais ligados à indústria, mais ligados à agricultura. Se calhar hoje em dia já se vê muito desse trabalho já será através da inteligência artificial. Na nossa área, eventualmente chegará um dia em que o nosso trabalho vai ser feito por robôs, quem sabe, e nós teremos de encarar outras opções e ter em conta outras opções de trabalho. Quando eu digo nós, se calhar os nossos filhos ou os nossos netos, porque não creio que no nosso tempo de vida esse dia chegará, acho eu. Mas com certeza que o mercado de trabalho se vai alterar de uma forma a que essas pessoas que saíram dos trabalhos ligados à indústria ou mesmo o nosso trabalho terão trabalho noutras áreas, acho eu, e acho que tem de se trabalhar nesse sentido já a partir de agora. Eu concordo, de certa forma, acho que é o futuro e é um caminho que é imparável já neste momento. Relativamente à nossa área, acho que ainda vai demorar um pouquinho mais e que precisa sempre do ser humano, ou pelo menos para já, da forma como estamos habituados às coisas, vai sempre precisar de um ser humano, como o Jorge disse, pelo menos para supervisionar as coisas numa fase inicial, para não saírem as neiras cá para fora. No entanto, é algo que nós já fomos assistindo, por exemplo, nas vendas automáticas de bilhetes, nas próprias portagens, já fomos assistindo a máquinas a substituir pessoas, nos bancos, assim, há um grande número de exemplos, obviamente mais pequenos, mas que já fomos assistindo, e acho que o ser humano tem este perfil de se reinventar, consoante as necessidades. Acredito que novos empregos vão surgindo e que isto é possível que esta automação do trabalho, obviamente, vai fazer aumentar o desemprego em determinados períodos, mas depois que as pessoas se vão saber reinventar e procurar novas atividades que possam fazê-las manualmente, sem precisar de grandes robôs ou de grandes máquinas. E acho que a capacidade do ser humano de se reinventar é também fascinante nesse aspecto de perceber que este caminho não dá, está a ficar tomado de assalto pelos robôs, vamos nós noutro caminho, as coisas resolvem-se. Mas claramente é uma coisa que me traz aqui um misto de sentimentos. Por um lado, fascina-me pela beleza incrível dessas novidades, desse desenvolvimento, mas por um lado, obviamente, também me assusta perceber em que é que vamos ficar, até onde é que vai este caminho, não é? Sim, assim, existe a teoria que no extremo a utopia seria, ok, os robôs trabalham, mas também descontam, arranjar aqui uma forma de... não, é verdade. Ou seja, o trabalho deles ser mais tributado do que um trabalho humano, porque ao fim e ao cabo eles não recebem salário, portanto a empresa poderá pagar um pouco mais de impostos. Pronto, mas aí estamos a falar de um super governo que consiga, por um lado, fazer essa diferenciação, o que obviamente não será o caso de Portugal, se calhar eventualmente na China, em Macau, onde está o vinagre, poderão ser pioneiros, mas por outro lado também acho que estas gerações que vêm aí, que estão a aparecer, lidam muito mal com a frustração e lidam muito mal... se calhar esta é a nossa primeira controvérsia, não? Mas lidam muito mal com isso de não se calhar não existir trabalho, não é? Não existir algo que eles gostem de fazer, porque
ok, vou falar o exemplo da caixa de supermercado, cada vez há menos caixas e quase todos os supermercados estão a optar por caixas automáticas em que tu fazes o teu pagamento, não precisas ter alguém lá. Ok, saem 10 pessoas, criam-se 10 caixas, para programar e para manutenção se calhar precisas de 2, 3 pessoas. As outras 7 eventualmente terão que ser reeducadas ou colocadas noutro tipo de mercado. Mas aí esse trabalho de reeducação e reinventar o mercado cabe não só ao mercado em si, mas também à gestão política, e não acredito que estejam preparados para isso, caso isso venha assim de forma tão agressiva, porque eu acho também os players do mercado também não querem isso, porque lá está, é má comunicação. Qualquer empresa que diga, ok, amigos, vamos despedir 100 colaboradores, vamos ter aqui 100 máquinas, é o que é, não é? Temos Sim, que claro. rentabilizar isto, e isso para a comunicação social sai uma notícia e as pessoas de fora, o público em geral, obviamente ninguém gosta de perder o emprego e é uma comunicação extremamente negativa. Portanto, eu acho que é mais por isso que estamos a avançar paulatinamente e devagarinho, mas acho que é interessante, não faço previsões, mas é interessante acompanhar e vermos que em 2030, daqui a 9 anos, credo, como é que estará o mercado de trabalho, como é que são feitas as coisas e mesmo a nível académico, como é que vai ser essa reinvenção dos futuros profissionais. Sim, mas isso também deve... Desculpa. Sim, força. Tens prioridade. Ia só dizer que essa reinvenção do mercado de trabalho também parte do mercado laboral, tem de partir também das entidades do governo e também tem de partir de cada pessoa, de cada cidadão, porque a pessoa tem de perceber para que caminho é que se caminha no mercado laboral e fazer a sua formação de acordo com isso. Quer se lide melhor ou pior com a frustração, este é um caminho que possivelmente não vamos poder rejeitar. Portanto, vamos ter de apostar na nossa formação nessas áreas específicas. Deixem-me só fazer uma pergunta assim, um pouco... Apareceu-me aqui. Se fosse atualmente como estão as coisas, vocês voltariam a envergar pelo mundo da comunicação? A nível de formação e neste caso de formação, claro. Pela comunicação, sim. Pelo jornalismo, não sei. Ok. Eu diria que não. Mas não sei. Sim, eu sei. Não é descredibilizar qualquer tipo de trabalho do que é que foi feito ou o que é que vocês vão fazer. É mesmo perceber, e como estamos a falar disto, acho que vai um pouco ao encontro, que é, voltamos à universidade, tem aqui os vossos cursos, vocês eventualmente têm média para outros cursos, vou para a comunicação, ou neste caso comunicação social, quer ser jornalista, quer trabalhar em comunicação e marketing, ou eventualmente se calhar quer fazer outra coisa. Se tivesses uma espécie de visão do futuro, acho que era interessante perceber. E tu? Não vai mudar nada, não é? Eventualmente não, porque lá está, aí falámos no primeiro episódio sobre isso, tinha uma visão muito mais lírica, se calhar, e muito mais... Éramos apaixonados por isso. Era verdade, tinha uma ideia bastante errada, culpa minha, culpa de quem vendeu a ideia, salvo seja, mas que se calhar escolheria outro trabalho, mas que agora, e eventualmente no futuro, também já falámos sobre isto, poderá haver mudanças laborais e mudanças profissionais, mas que agora sinto-me bem, sinto-me realizado, mas que se me dissesse, olha, tens 18 anos, a comunicação vai ser isto em 2021, o que é que queres fazer? E eu acho que 90% de hipótese de não escolher comunicação. Eu ainda tenho aqui uma esperançazinha de conseguir mudar o mundo através disto. Sim, bem. O mundo é dos sonhadores. Por isso é que eu digo que sim. Ok. Se calhar íamos então para o tema grande, digamos assim. Para o tema isso é muita responsabilidade. Isso é muito peso. Estava na política e privacidade do podcast, diz lá isso. Pronto, eu decidi trazer aqui para o nosso podcast, para o vosso podcast, a minha experiência muito particular aqui na Ásia, que e das dificuldades que eu enfrento e os portugueses enfrentam aqui em termos de comunicação na Ásia, porque desde logo na Ásia, eu concentrando-me em Macau, que é onde eu estou sediado, que é um local muito particular, muito sui generis, que por causa devido aos portugueses terem passado cá no século XVI,
deixaram cá uma marca que ainda hoje se sente, que é a língua portuguesa ainda é uma língua oficial aqui em Macau. E, por exemplo, o nome das ruas está todo em português, as informações oficiais do governo estão todas em português, apesar de uma mínima parte da população falar português. E por isso mesmo é que há uma grande dificuldade de comunicação, quer seja nas ruas, a comunicar com as pessoas, com os cidadãos chineses. É muito complicado. Eu lembro-me que quando cheguei, fazia muita confusão, porque há muitos chineses aqui de Macau que não falam inglês sequer, e então a comunicação tornava-se catastrófica. Nós tentávamos comunicar através do Google Tradutor, aquelas coisas básicas, mas mesmo assim era muito difícil. Ainda hoje é muito difícil, mas isso também penso que parte um bocadinho das pessoas, dos chineses em si. Muitas vezes não estão com grande paciência para nos compreender, e então despacham-nos assim facilmente nas lojas, nos serviços. De resto, depois também há aquelas dificuldades que encontro no exercício das minhas funções enquanto jornalista. Aqui, como a língua oficial uma das línguas oficiais ainda é o português, ainda é relativamente fácil pedir respostas a serviços em português. As conferências de imprensa têm todas tradução para português, portanto a comunicação a esse nível até se faz, mas depois no acesso às fontes, falar com alguém que não fala português ou inglês sequer é impossível. E além disso, eles são muito formais aqui. É impossível obter informações a não ser que seja de fonte oficial, portanto, e eles obviamente fazem isso, penso eu, propositadamente, porque não querem dar grandes detalhes sobre algumas das coisas que aqui se passam, e eu compreendo, porque vivemos isto, apesar de ser uma região especial, isto faz parte da República Popular da China, e as coisas não são... Há coisas que não são fáceis de perceber. Exato. E então é muito difícil essa comunicação, quer no dia-a-dia, quer no jornalismo aqui. E não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Uma pergunta. Em termos de trabalho, o órgão ou não, dá-te algum tipo de apoio nessa questão linguística? Não dá. Ou seja, eu acho que seria muito útil se os jornais de língua portuguesa aqui facultassem cursos de chinês, cursos de cantonês, que é a língua que se fala em Macau. Mas isso não acontece. Eu já tentei por iniciativa própria fazer cursos não de cantonês, mas neste caso de mandarim, que também é uma língua que se fala muito aqui. Tentei por iniciativa própria fazê-lo, mas o chinês é o chinês, portanto isso teria de ser um curso intensivo ao longo de anos para conseguir comunicar em chinês. E isso também, eu acho, na minha opinião, que seria uma função dos órgãos de comunicação portugueses aqui em Macau, facultarem esse tipo de serviço aos jornalistas e às pessoas com quem trabalham. No jornal, muitas vezes nós temos colegas que falam língua chinesa, mas acaba por não ser suficiente, ou muitas vezes esse colega não existe esse colega. Nós neste momento não temos um colega que fale cantonês na nossa redação, portanto a comunicação torna-se ainda mais difícil, mas deveria, como tu disseste, acho que deveria partir da entidade laboral fazer esse esforço para que nos... Sim. Era uma ferramenta do vosso trabalho, não é? Sim, é verdade. Sentes-te limitado na plenitude das tuas funções enquanto jornalista? Ou seja, percebes que poderias fazer um trabalho melhor se tivesse esse tipo de apoio ou se existisse esse mecanismo no dia-a-dia? Isso sem dúvida que é uma limitação muito grande, porque nós estamos limitados a uma fonte muito restrita, a uma quantidade muito restrita de fontes.
só aquelas que falam português ou inglês. As que falam chinês, que é 99% da população de Macau, nós não conseguimos comunicar com elas. Portanto, há muitas notícias que nos passam ao lado por causa disso. Quer também fazer reportagens na rua. É muito difícil falar com aquelas pessoas que realmente têm histórias para contar. São as pessoas mais velhas, as pessoas que não falam inglês. Não é possível comunicar com elas só através de um tradutor. E o tradutor muitas vezes não está disponível. E mesmo que esteja disponível, há muito da mensagem que não passa para nós. São dificuldades que encontramos aqui, sim. Essa é a principal diferença que vês desta profissão de cá para aí? Não, sim, esta é a principal diferença, mas uma grande diferença também é o facto de aqui os órgãos de comunicação social, agora que a pandemia isso mudou bastante, mas até aqui tinham uma saúde financeira invejável. Isso vem... Que mudança, né? Que diferença. Exato. Isso vem, se calhar, do facto desta ser uma região muito rica por causa do jogo. As receitas dos jornais aqui vêm muito por parte de apoios e subsídios do governo, como falámos há pouco, dos apoios do governo, apoios do governo aos órgãos de comunicação social. Como o português ainda é uma língua oficial, o governo vê-se obrigado a dar um subsídio anual, que é bastante, até agora era bastante chorudo, não sei como vai ser a partir de agora, aos órgãos de comunicação social. Portanto, nós não, com isto, isso faz com que nós não estivéssemos dependentes da velocidade do clique, da publicidade, nós não estamos dependentes de audiências, nem de vendas de jornais, nada disso. Nós estamos dependentes de um subsídio do governo, para o bem e para o mal, que é verdade, e das publicidades das concessionárias dos casinos aqui em Macau, o que faz com que também seja mais fácil, por um lado mais fácil para mim exercer as minhas funções, porque posso realmente fazer trabalhos de que gosto e que acho interessantes, sem estar a pensar nas audiências e nos cliques e na rapidez. Fazemos trabalhos que realmente achamos interessantes, pelo menos na minha opinião. Sim, não há tanta pressão pelo resultado, não é? Não há. Há uma outra pressão, mas não é pelo resultado. Achas que é possível fazer, eventualmente, regressaragem para Portugal, não é? Sim. Mas achas que é possível... Assim, nós temos, se calhar, na minha ótica, temos dois exemplos que fazem isso, que é a revista Visão e a revista Sábado, que apesar de tudo são semanais e têm mais tempo para escrever. Eu acho que o ponto final onde tu trabalhas também é semanal, se não me engano. Não, é diário. É diário, ok. Pronto, e mesmo assim, apesar de diário, é bem mais difícil. Mas achas que esse modelo, vamos chamar modelo de jornalismo, em Portugal é possível? Ou achas que ao voltares e se continuares no jornalismo, será um grande choque e terás que te reinventar e se calhar dar uns passos atrás enquanto jornalista já com tarimba e com qualidade, ou seja, porque tens que acompanhar este clickbait, este follow the news e estar sempre em cima do acontecimento, ou então achas que, ok, não consigo rever-me nesse tipo de jornalismo, ou trabalho como tenho trabalhado até aqui, que é da forma que tu gostas, ou terei que me reinventar profissionalmente? Eu acho que irei voltar a Portugal, não sei, daqui a 2, 3, 4 anos, não sei, mas não, quando estou a pensar quando voltar a Portugal, não estou a pensar em voltar para a área do jornalismo, mas isso sou eu agora, mas nunca se sabe. Mas se tiver de o fazer, acho que vou ter de me reinventar e lidar com o clickbait. Aliás, porque eu já trabalhei em Portugal e em Portugal fazia isso e acho que temos de ser elásticos o suficiente para perceber que as coisas são muito diferentes em Portugal e as fontes de receita são aquelas e é aquilo que é preciso fazer para o jornal sobreviver. Eu percebo isso. Por isso, acho que quando voltar para Portugal e se trabalhar num órgão de comunicação, acho que ter-me-ei de reinventar, como acho que não há muitos órgãos em Portugal que
que consigam escapar a essa realidade. A visão, os semanários talvez escapem, mas isto falando no papel, no site, quando se trata do site, não há nenhum que escape. Sim, eu falo disto e não sei se tens conhecimento que foi lançado agora online o jornal Mensagem de Lisboa, que é de uma ex-diretora e ex-diretor, não quero dar aqui a dizer barbaridades, mas do ex-jornalista do Diário de Notícias. E eles vão muito ao encontro do que estamos a falar, que é um portal online com notícias, neste caso dedicado a Lisboa, não é? Um pouco à imagem do Observador, mas sem ser nacional, e reinventaram-se nesse ponto, que é algo mais tranquilo, pacífico, elaborado, estruturado, sem a rapidez que atualmente obriga e está a conquistar as pessoas por isso mesmo, por ser diferente, por ser bem trabalhado, por ser local também, ou seja, também consegue conquistar o público por isso. Ou seja, eu perguntei-te isso no sentido de, ok, acho que já tens um certo tipo de experiência para não voltar a fazer aquilo que fazias antes de ir para Macau, não é? Ou para não fazer aquilo que fazias quando foste estagiário. Mas se tiver de o fazer, farei com todo o gosto. Claro que sim, não, é isso, mas vai ser complicado conseguir É muito difícil adaptar-me a essa realidade do imediatismo. Hoje em dia acho que é muito difícil não sermos assim. Pelo menos, não digo que um jornal ou uma revista o seja a 100%, mas tem que ter ali uma cota à parte, como o Vinagre disse, é trabalhar para o sustento do jornal, é quase uma obrigação, de forma a que o jornal continue a sair e a publicar coisas. É o importante, e acho que isso é o mais desafiante, se calhar, hoje em dia, é encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que realmente interessa e aquilo que muitas vezes visa essencialmente o lucro e o rendimento do jornal. É verdade. Se calhar, para terminar o assunto, eu fazia-te uma pergunta muito rápida, que era as 2-3 melhores coisas que Macau tem, profissional e pessoal, tu é que sabes, e 2 ou 3 coisas que sejam negativas ao ponto de não conseguires aguentar, ou ser algo bastante um sacrilégio quase para ti aguentar o que for. Eu juntava aí mais 3, que é quais são as 3 coisas que mais sentes falta de Portugal. Isso, exatamente. Okay. Bem visto. Por isso são 9 coisas. E são muitas coisas a ter em conta. Não recebeste um memorando? Não recebi um memo. Aponta. Ok. As 3 coisas que mais acho interessante aqui em Macau e que mais me atraem para estar aqui em Macau, uma delas não vou mentir, é a saúde financeira que se vive aqui em Macau. Tem uma qualidade de vida que nunca na vida poderia imaginar em ter em Portugal. É muito diferente daquilo que se vive. A segunda coisa, estava aqui a pensar, se calhar... É só uma, né? Não. Se calhar o facto de estar aqui no meio do Sudeste Asiático e poder... é uma coisa que me interessa um pouco, que é viajar aqui por esta área, por esta zona toda, e estamos aqui relativamente perto de todos os sítios do Sudeste Asiático. Estamos a 2 horas do Vietnã, a 1h30 da Tailândia, a China é já ali, apesar de ser muito difícil os jornalistas entrarem na China neste momento. Há aqui uma facilidade grande de viajar por estes sítios em particular. A terceira coisa, vou ter de pensar, e não, se calhar são só 2. Sim, eu disse 2, 3, é como achar melhor. As coisas piores, lá está, a primeira é o facto de estar a 11 mil km de casa. O facto de estar a 11 mil km de casa deixa uma pessoa muito sensível aqui, porque estás aqui, uma pessoa como eu, que vim para aqui sozinho, sem conhecer ninguém aqui, os primeiros tempos fica algo
pensa, porquê é que eu vim para aqui? Eu estou que é que eu a estou aqui a 11 fazer? quilómetros, 11 mil quilómetros de casa, estou a 19 horas de avião de Portugal. E pronto, é aquela, se acontece alguma coisa em Portugal, nós só em 2 dias é que conseguimos estar em Portugal, não há, em caso de uma urgência qualquer, é impossível irmos diretos para Portugal. Isso é muito difícil é uma informação que temos de nos habituar e temos de nos habituar a falar com os nossos pais só por videochamada. E pronto, essa é uma dificuldade, é a maior dificuldade, é o facto de estar a 11 mil quilómetros de casa, tão longe. Ouves fado, não? Ouves fado ouves fado para mitigar um bocado as saudades? Não ouço fado, mas aqui há muitos restaurantes portugueses que têm fado aí a dar com pau, portanto, o fado é coisa que não falta aqui. Se eu quiser, Ok. vou aqui um sítio qualquer e peço para meterem fado e eles metem. E lá está, o segundo problema maior é o problema da dificuldade de comunicação com os locais. É difícil comunicar, já vou conseguindo dizer umas palavras, já vou conseguindo dizer os números em chinês, já vou conseguindo dar indicações ao taxista para me trazer a casa. Mas mais que isso é muito difícil. É muito difícil. Coisas que tenho mais saudades de Portugal, da família, claro, da família, dos amigos, e do facto de... Porque aqui Macau tem 30 km quadrados e nós para irmos à China, ao continente, não podemos, não é fácil, não, aliás, eu nunca consegui atravessar, também nunca tentei, na verdade, mas pelo que eu ouço dizer é muito difícil atravessar a fronteira. Portanto, nós estamos sempre restringidos a estes 30 km quadrados. E durante a pandemia isso é dramático, porque eu estou aqui há mais de um ano, há um ano e bastantes meses já, fechado aqui em 30 km quadrados. Não temos aquela amplitude de pegar no carro e fazer 1 hora de carro e estar noutro sítio totalmente diferente. Aqui não, estamos sempre no mesmo sítio. Portanto, é essa falta de É um bocado chato. horizontes que me faz falta também aí em Portugal. Ok, acho que da minha parte, se calhar passávamos então às curiosidades e decidimos que, para não alongar muito mais o programa, o Vinagre traria aqui algumas curiosidades e eu e o Nuno iríamos comentar essas curiosidades Exatamente. para terminar. As curiosidades que eu trago não são assim nada de especial, mas são, Não são muito curiosas. quer dizer, são curiosas que é ver. Nem são curiosidades, se calhar, são coisas que encontraste. Exato. Tem todas, se calhar vou-me repetir, mas se calhar o meu contributo aqui pode servir também para esclarecer as pessoas sobre a realidade de Macau. Portanto, eu acho que as curiosidades que eu deveria trazer são todas relacionadas com este mini território. A primeira curiosidade, que não é nada especial, mas é que Macau tem 600 mil habitantes, cerca de 600, 700, quase mil habitantes, e só cerca de 8, 9 mil é que são portugueses. A comunidade portuguesa em Macau é de 1,5%, mais ou menos. Outra curiosidade engraçada é que aqui as pessoas... há uma comunidade que se chama os macaenses, que não são os mesmos que os chineses de Macau. Os macaenses, que é uma comunidade em vias de extinção, que eles também são para aí 1% da população, são os chineses com ascendência portuguesa. Ou seja, há uma comunidade muito grande, não é muito grande, é pequena, mas é muito forte aqui em Macau. Eles têm presença em quase todos os lados e sítios de poder. E são pessoas que têm antecedentes portugueses, são chineses, falam cantonês e português perfeitamente, mas esses aí é que são chamados macaenses. Os outros, 99% da população de Macau, por tradição não chamamos de macaenses, chamamos de chineses de Macau.
A presença portuguesa aí em Macau tende se calhar um bocadinho a acabar, não é? É porque aqui quando a administração de Macau passou da administração portuguesa para a administração chinesa, em 99, foi assinado um tratado entre Portugal e a China, em que Macau, até 2049, passaria a ser uma região mais ou menos autónoma, pertencente ao país China, pertence à China, mas é autónoma em certos aspectos. Mas em 2049 isso tudo vai mudar, porque em 2049 Macau vai passar a ser só mais uma cidade da China e não se sabe bem como é que isso vai acontecer, ou se vai acontecer em 2049, uma vez que os passos dados pelo regime de Pequim têm estado aqui mais ou menos a assoberbar, principalmente Hong Kong, e não o Hong Kong, que é uma região igual a Macau, mas de língua inglesa e antiga colónia inglesa. Portanto, não sabemos bem o que é que vai acontecer em 2049. Portanto, eu acho que a comunidade portuguesa tem vindo a decrescer, é a minha opinião, acho eu. Não tenho dados que me sustentem esta afirmação, mas acho eu. E acho que no futuro a comunidade portuguesa vai diminuir também. Até porque as pessoas não sabem bem o que esperar de 2049. Ainda falta muito tempo, mas as pessoas já estão a pensar um bocado nisso. Claro. Sim, no meu caso acho que eventualmente eram os próximos passos, não é? E perceber o que é que essa comunidade vai fazer e como é que Macau se vai reconfigurar, quer dizer, se reconfigurar. E a questão de Hong Kong também é bastante complexa. Acho que temos aí ainda uns anos valentes com controvérsias e problemas, mas que será mais uma comunidade portuguesa que eventualmente terá que, se não estiver já enraizada na cultura, casada com alguém local ou com filhos já aí, será muito difícil e é um bocado triste, porque são centenas de anos de história que eventualmente poderão desaparecer, porque poderá tudo ser renomeado e desaparecer um bocado essa história. O que dizem as entidades oficiais, as entidades do governo aqui de Macau, é que a presença portuguesa em Macau nunca vai desaparecer, nem depois de 2049. Vai haver sempre nomes das ruas em português, tudo em português, e vão querer fazer questão de que se mantenham aqui os portugueses. Mas com o avançar do tempo, não sei se essa visão que agora impera aqui nos governantes se vai manter. Acredito que sim, acredito que pelo menos num futuro próximo e mesmo depois de 2049 a China faça questão de manter aqui uma pequena presença portuguesa em Macau. Posso só pedir para dizer o nome da moeda de Macau? É pataca. É pataca, era isso que eu queria dizer. É pataca. É verdade. Dizem uma palavra que saibas em cantonês. Pode ser. Muito obrigado, que é Goizai. Ok, Tá sim. Isso vale quantas patacas? Isso não... Nunca me valeu nenhuma, portanto Não. estou à espera que me caia alguma coisa por saber dizer isto. Não sei se vais ter sorte. Já agora, quanto é que uma pataca representa em euros? Tens essa noção? Ou seja, 10 patacas são mais ou menos 1 euro. Ok. Vais vir cheio de patacas para Portugal. Vou abanar a árvore das patacas aqui. Eu lembrei-me por causa da árvore das patacas do Donaldinho, por isso é que eu quis puxar para ti. Porquê é que achas que eu vim para Macau? Foi só Só Pronto, olha, da minha parte, pronto, acho que não sei se queres como começaste a fechar também o episódio. Sim. Internacionalizamos o podcast ao segundo episódio, acho que é muito bom. Esperamos voltar a Macau mais vezes, né? Vai ser um
membro quase permanente deste podcast, nosso amigo Vinagre. Se ele assim o entender, é capaz de deixar falar para nós a partir de hoje. Da comissão honorária, né? Mas também só são 4, 5 pessoas que ouvem isto, portanto, um podcast com 4, 5 pessoas já foi a 11 mil quilómetros. Pá, se não ganhamos algum prémio neste ano... Eu fiz o esforço de acordar às 7 da manhã aqui para estar presente aqui nesta reunião. Essa é Portanto, outra. vou querer manter-me. E nós fazemos esforço de nos deitar à 1 da manhã, não é? É verdade. Essa é outra. Sim, e ganhamos um ouvinte em Macau, pelo menos. Sim. Mais. Vou fazer questão de que isto chegue a mais gente. Boa, obrigado. Era mesmo por causa disso, só queríamos essa publicidade. Lá está. Quem sabe um dia não fazemos um em cantonês. Sim, daqui a 20 anos. Ou irmos a Macau gravar o episódio, também não seria. Acho que da minha parte estou aqui convidados e fazíamos aqui o podcast a partir daqui. Episódio 100. Sim, por exemplo. Bela maneira de festejar, acho que sim. Ou no Dubai, não é? Porque fica mais a meio, mas pronto. Fica bem. É. Não, e da minha parte, e acho que o Nuno também agradecer a tua disponibilidade, que acho que se essas condições não fossem tão adversas, serias membro permanente. Eu e o Nuno vamos tentar continuar a fazer crescer o podcast, a trabalhar nele e obviamente contamos com a tua presença e com a tua ajuda e com o teu feedback, que também é bastante importante para nós. Eu é que agradeço o convite de participar aqui nesta alegre reunião. Nesta baderna, não é? Nesta baderna, exatamente. Obrigado. Nós agradecemos, exatamente, e fica aqui então mais um episódio deste podcast. Nós voltamos em breve e também em breve voltamos os três para mais uma edição especial deste podcast. Ok, obrigado a todos por ouvir. Um abraço. Abraço. Comunicar à rasca. Muito blá 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 blá. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à rasca.